Nesse canal já abordamos muito a história dos navios e de seus tipos, e está na hora de falar de um dos mais importantes tipos de navios militares, os porta-aviões. São máquinas que se caracterizam como verdadeiras cidades flutuantes, capazes de, mesmo distante de seus países de origem, realizar operações completas com aeronaves e não só de pouso e decolagem, como armazenamento, abastecimento e fornecer abrigo para seus pilotos. Só que esse navio não surgiu tão de repente assim. Para entender tudo, temos que voltar ao final do século XIX. E você entenderá a linha do tempo dos porta-aviões, aqui no canal da Cisne Modelismo. Os primórdios, século XIX até 1914. Com a Revolução Industrial atingindo seu pico tecnológico, a invenção do avião era praticamente iminente. Os mais próximos exemplos de porta-aviões que poderiam se ter naquela época eram as barcaças que soltavam balões de ar quente, ou com gases menos densos do que o ar. No entanto, a primeira decolagem de uma aeronave mais pesada que o ar, realizada de um navio, aconteceu em 1910, quando o piloto Eugene Ely, na proa do USS Birmingham, decolou com o modelo Curtiss. Em 1912, ocorreria mais uma decolagem, dessa vez do HMS Hibernia, com ele em andamento. No entanto, esses eventos eram encarados apenas como experimentações, até o momento, e o emprego militar sério de navios que pudessem carregar aviões viria na forma de tenders de hidroaviões. O primeiro destes foi o francês Foudre, assemelhava-se muito com um navio de carga. A operação desses navios era bem enxuta. O pouso e decolagem ocorreria na água, enquanto o navio rebocaria e armazenaria as aeronaves com a ajuda de um guindaste. O primeiro ataque aéreo efetivo realizado a partir de aeronaves de um tender foi feito pelo navio japonês Wakamiya, em 6 de setembro de 1914. E em 2 de agosto daquele ano, o HMS Ben Maitri lançou hidroaviões que fizeram uso de torpedos, consistindo, então, no primeiro lançamento de torpedos aéreos. Em 1914, os aviões ainda tinham um uso muito estrito para seu reconhecimento. O uso do avião como aeronave de ataque começou a surgir nos anos seguintes, e com isso, os militares rapidamente começaram a adotar aeronaves como armas. A geração experimental, 1915 a 1922. A classe Courageous de cruzadores de batalha britânica viria a ser bem comprida e um tanto quanto esquisita. Os navios Courageous e Glorious tinham duas torres duplas de 301 mm de vante e ré. Essa classe também tinha um navio com configuração distinta desses dois, o Furious, uma espécie de patinho feio. Ele tinha duas torres de reparo singelo, de impressionantes 457 mm, quase tão grande quanto as do Yamato. Reparando que, em teoria, talvez aquilo não iria funcionar, resolveram remover a torre frontal e, em seu lugar, como forma de experimento, adicionar uma grande prancha inclinada. A partir dali, foram realizados diversos testes e práticas para tentar lançar aeronaves a partir de navios. Em 1917, foi realizado o primeiro pouso com Furious, em movimento. E em julho de 1918, o Furious lançou aviões para fazer um ataque a uma base alemã de dirigíveis, e o ataque foi bem sucedido, apesar do fato de que as aeronaves não aterrissaram no navio. Depois da aquisição dessas experiências, os britânicos acreditaram ser conveniente converter um transatlântico em um porta-aviões, com pista inteiriça de proa a popa. Nascia, em 1918, o HMS Argos, o primeiro porta-aviões com pista de casco inteiro, e foi pioneiro em ser capaz de lançar operações de pouso e decolagem completas. Naquele ano também ocorreu o batimento de quilha do porta-aviões HMS Hermes e do Hosho, do Japão. Esses dois navios disputaram o título de qual foi o primeiro porta-aviões a ser construído para tal propósito. O encoraçado chileno Almirante Cochrane foi comprado pela Inglaterra e então convertido no porta-aviões HMS Eagle. Em 1920, os Estados Unidos começaram o trabalho de conversão no cargueiro USS Proteus para um porta-aviões, que viria a se tornar o Langley. E em 1921, o Furious deu início à sua grande reconstrução, que o tornaria um porta-aviões por completo. Até um certo tempo, a Marinha Real Britânica tinha os maiores e melhores porta-aviões de todas as marinhas de outras potências. No entanto, tudo mudaria com o Tratado Naval de Washington de 1922.
Esse tratado se resume em um documento que tinha como principal objetivo impedir uma futura corrida armamentista naval, como aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Foram impostas limitações de tamanho, deslocamento, armamento, dentre outros. O limite de deslocamento imposto no porta-aviões era de 27.000 toneladas. No entanto, caso o porta-aviões viesse de uma conversão, ou seja, se um navio anterior fosse convertido em um porta-aviões, fora aberta uma margem de mais 6.000 toneladas, permitido com que as potências no tratado possuíssem um porta-aviões com 33.000 toneladas. Isso acabou estimulando os Estados Unidos a converter 2 navios da classe Lexington de cruzadores de batalha e o Japão a converter a classe Yamagi de cruzadores de batalha. Começava assim a primeira geração de porta-aviões de frota, aquela que veio de conversões, 1923 a 1939. Os britânicos então encomendam a reconstrução dos outros 2 navios restantes da classe Courageous, que começaram em 1924. Eles iriam se tornar parecidos com Furious, hangar duplo e desenho da pista parecido. No entanto, eles viriam com uma ilha diferente da do Furious, que era menor. No Japão, com o Tratado de Washington, a classe Tosa de encouraçados teve sua construção parada, e o trabalho da conversão da classe Yamagi começou. No entanto, no ano seguinte, com um grande sismo de Kanto, o Yamagi fora severamente danificado e se tornou irrecuperável. Com isso, a Marinha Imperial Japonesa decidiu converter um dos navios da classe Tosa, o Kaga, como um porta-aviões, para suplementar a perda do Yamagi. O Akagi foi completado em 1927 e o Kaga em 1928. Nesse período, eles eram capazes de carregar 60 aeronaves. A início não possuíam uma ilha, tinham um hangar duplo, onde conseguiriam lançar aeronaves a partir de um dos hangares e da pista. E tinham uma breve semelhança com os navios da classe Courageous. Já nos Estados Unidos, a Marinha resolveu converter 2 navios da classe Lexington, e quando comissionados em 1927, USS Lexington e USS Saratoga eram um dos maiores porta-aviões do mundo, superando os navios da classe Courageous britânica. Eles tinham um deslocamento de 37.000 toneladas, deslocamento de 270 metros e capacidade para carregar até 90 aeronaves. Outra nação que converteu um navio capital foi a França, com o porta-aviões Ben. Este era um pouco menor, comparado aos demais, tendo 22.000 toneladas e capacidade para carregar 32 aeronaves. A França só iria construir mais porta-aviões 3 décadas depois. Com a experiência adquirida com os porta-aviões já convertidos, o Japão decidiu que queria partir para seu segundo porta-aviões projetado para tal propósito. Dessa vez, os engenheiros tentaram aproveitar uma brecha no tratado, a qual reconhecia como porta-aviões somente aqueles com tonelagem acima de 10.000 toneladas. Ou seja, caso fosse menor que isso, o navio japonês não seria contado como um porta-aviões e ficaria fora da lista. O experimento nasceu com o nome de Ryuja, um porta-aviões leve e quase sem nenhuma proteção. Para que pudesse deslocar menos água, seu casco era pequeno e estreito, sua pista era larga. Isso resultou em problemas de estabilidade. Para suplementar a frota com um programa de porta-aviões, os japoneses então construíram o Soryu e o Hiryu. Pretendia-se que ambos iriam ser da mesma classe, porém mudanças radicais levam especialistas a indicar que são navios de classe separada. No outro lado do mundo, no final dos anos 20, estava chegando o momento dos Estados Unidos construir o seu primeiro porta-aviões a propósito, sem nenhuma conversão. Vários designs discutidos, e o novo porta-aviões teria a numeração CV-4, viria obedecendo o Tratado Naval de Washington. Teria 14.000 toneladas, 234 metros de comprimento e capacidade para carregar 74 aeronaves. Ele teria o nome de Ranger. De início, seria um porta-aviões com flush deck, ou seja, sem uma ilha. No entanto, em meio à construção, foi decidido adicionar uma. A ideia é que fossem construídos mais 4 navios da classe Ranger, pois as simulações apontavam ser mais conveniente possuir um maior número de porta-aviões do que um só porta-aviões grande. Voltando para o Reino Unido, eles buscaram construir um novo porta-aviões com ênfase na praticidade e aproveitamento de convés de voo. Nesse novo porta-aviões, adotariam cabos de arresto e catapultas, liberando espaço para a preparação e recebimento de aeronaves. Esse porta-aviões se denominaria Ark Royal, em homenagem à nau de linha Ark Royal de 1587. Ele teria deslocamento máximo de 28.000 toneladas e um comprimento de 240 metros, podendo carregar de 50 a 60 aeronaves. Observações interessantes são que a sua proa, o fim da pista, é marcado por um brusco arredondamento
e com 2 catapultas nas extremidades bombordo e estribordo. Tal arredondamento é a herança da experiência aerodinâmica dos porta-aviões da classe Courageous. A outra é que era extremamente alto. O Ark Royal era quase 3 metros mais alto do que qualquer super porta-aviões da atualidade. A primeira geração da aviação naval já havia sido fechada. As potências, a partir da segunda metade da década de 1930, já começaram a avistar a vinda de uma nova guerra. O armamentismo tomou conta e, com toda a experiência adquirida com os navios anteriores, era o momento de se construírem grandes classes de porta-aviões de frota. A começar com os Estados Unidos. Logo após a finalização do USS Ranger, o Congresso e a Marinha começaram a estudar a possibilidade de construção de novos navios. Foi decidido que os navios da nova classe teriam um deslocamento de 19.000 toneladas cada. Embora fossem menores que o Lexington, teriam a vantagem tecnológica adquirida com os aprendizados de navios passados. E portanto seriam mais bem aproveitados no quesito de espaço. Essa seria a classe Yorktown, com uma capacidade para armazenar até 80 aeronaves. Mais tarde o número aumentou para 90. Com as 15.000 toneladas restantes permitidas pelo Tratado Naval de Washington, eles desenvolveram o USS Wasp, que contaria com o mesmo diagrama da classe Yorktown, porém com diminuições suficientes para baixar o deslocamento de 19.000 para 14,7 mil toneladas. Ao início da Segunda Guerra, no ano de 1939, quase todas as potências já haviam quebrado o Tratado Naval. Os Estados Unidos então ordenaram de imediato a construção do USS Hornet, tornando então a classe Yorktown uma classe de 3 navios ao invés de 2, como anteriormente planejado. Os britânicos buscaram uma classe de 23.000 toneladas, respeitando o segundo Tratado Naval de Londres, que havia acontecido em 1935 a 36. Eles tinham mais preferência por uma boa proteção do navio do que com maior capacidade de carregar aviões, diferente dos Estados Unidos. Tinha um convoo blindado, algo exclusivo dos britânicos à época, também contendo grande quantidade de armamento antiaéreo. Tal estratégia rebaixou a capacidade de carregamento para 40 aeronaves, em média. A adoção dessas medidas pode ter sido feita pela menor capacidade industrial britânica quando se diz na construção de navios de escolta para esses navios capitais, algo que os Estados Unidos tinham de sobra. A partir de 1936, o Tratado Naval de Washington havia expirado, e o Japão já havia furado qualquer outra política para impedir uma corrida armamentista com o desenvolvimento da classe Yamato, de superencoraçados. Portanto, sentiram-se livres para encomendar a nova classe Shokaku no ano de 1937. Seriam, de certo modo, a resposta aos porta-aviões da classe Yorktown. Teriam um deslocamento de 32.000 toneladas e capacidade para carregar 72 aeronaves. A corrida naval e o rearmamento europeu da Ásia simbolizou a chegada iminente da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ao final dos anos 30, a Alemanha começou a se interessar pelos porta-aviões. Começaram os estudos para a construção de um porta-aviões alemão. O porta-aviões se chamaria Graf Zeppelin. Teria um deslocamento de 34.000 toneladas, com capacidade para 42 aeronaves, conforme proposto. Peculiaridades são que ele teria 2 catapultas nas extremidades da pista, na proa, e o convoo era mais curto que o casco. A Itália aproveitou o aprendizado da construção e desenvolvimento com os colegas ali de cima e também quis fazer o seu próprio porta-aviões, o Aquila, tradução do italiano, águia, com seu batimento de quilha ocorrendo em 1941. Teria a mesma configuração do convoo do Graf Zeppelin, com 2 catapultas, um deslocamento de 23.000 toneladas, uma capacidade para 51 aeronaves e bulbos antitorpedos preenchidos de concreto. Vale ressaltar que o Aquila era uma conversão de um navio de passageiros. Em 1942, a Itália iniciaria então a conversão de mais um navio de passageiros, o MS Augustus, em um porta-aviões escolta que se chamaria Sparviero. Embora fosse de escolta, o seu passado como navio de passageiros lhe garantiu um bom volume, chegando a poder armazenar até 46 aeronaves e tendo um deslocamento de 30.000 toneladas. Apesar dos esforços, nenhum porta-aviões da Itália ou Alemanha sequer entrou em serviço durante a Segunda Guerra. A maioria contou com sua construção cancelada ou sofreu algum ataque prematuro, impedindo o término das construções. Os ataques lançados de porta-aviões começaram a se mostrar bem efetivos durante a Segunda Guerra Mundial. O afundamento do Bismarck, a Batalha de Taranto e a Operação Pedestal são exemplos disso. Dentre as batalhas, o ataque surpresa a Pearl Harbor se destaca mais.
On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards. Costly to our Navy was the loss of war vessels, airplanes, and equipment, but more costly to Japan was the effectiveness of its foul attack in immediately unifying America in its determination to fight and win the war thrust upon it, and to win the peace that will follow. O Japão conseguiu atacar uma base a dias de distância de seu arquipélago original com a ajuda dos porta-aviões. Foi, sobretudo, uma batalha que decidiu o rumo da guerra, ao convocar os Estados Unidos para dentro do conflito. Eles já estavam planejando construir uma classe nova para suceder a Yorktown. Seriam navios maiores e livres de tratados anti-armamentistas. A classe teria então 27 mil toneladas e seria a histórica classe Essex de porta-aviões. Teria 265 metros de comprimento, sendo capaz de carregar até 90 aeronaves. Seu convoo não tinha blindagem, contava com 4 torres Mark 32 de 127 mm. Era poderosamente armado com outros canhões de 127 mm, canhões Bofors na sua ilha e dezenas de canhões 20 mm. De início foram encomendados os porta-aviões CV-9, CV-10 e CV-11, em julho de 1940. Em setembro, conforme o aumento das seções no Pacífico, foram encomendados mais 8, sendo esses CV-12 até o CV-19. Depois da declaração da guerra, a partir do ano de 1942, havia verba para mais estonteantes 19 navios da classe Essex. Ao longo da guerra, 24 desses navios foram construídos, tornando-se a classe de porta-aviões de frota mais numerosa da história. Os primeiros navios da classe Essex chegaram no Pacífico no ano de 1943, uma situação crítica onde se encontrava a Marinha Americana, com um número muito baixo de porta-aviões operando no Teatro do Pacífico. Os Essex tiveram sua participação principal no ano de 1944. Batalha do Mar das Filipinas, Golfo de Leyte, invasão de Iwo Jima e Okinawa são exemplos de participações desses porta-aviões no conflito. A classe foi tão importante e participativa que dediquei um vídeo inteiro sobre ela. O vídeo estará na descrição. A situação delicada da Marinha dos Estados Unidos no ano de 1942 no Pacífico trouxeram questionamentos ao Congresso e ao almirantado a respeito da reposição dos porta-aviões perdidos na batalha daquele ano. Já ficou evidente que a superioridade aérea era a chave, e tendo em mente um poderio industrial americano, a solução adotada foi construir diversos porta-aviões em massa, mas reduzidos em tamanho, onde juntos somariam uma força aeronaval maior. Esses eram os chamados porta-aviões de escolta. O primeiro deles veio a ser o porta-aviões USS Long Island, originalmente categorizado como ACV-1, Auxiliary Aircraft Carrier, mas depois, em 1943, adotou a famosa numeração CVE-1. Buscando a simplicidade da construção, o Long Island não tinha uma ilha, e metade do seu hangar era exposto. Apesar do Long Island ter sido concebido em 1939, com os Estados Unidos neutro, ele foi o ponto de partida para a construção das classes Bogue, Sangamon, Casablanca e Commencement Bay. Além desses, um tipo intermediário de porta-aviões foi criado, os porta-aviões leves, ou CVLs, que primeiramente vieram na forma de classe Independence. O Congresso percebeu que os Essex iriam demorar para chegar. Com a urgência gerada com o ataque a Pearl Harbor, a decisão foi por converter cascos da classe Cleveland de cruzadores leves em porta-aviões. Assim surgiu a classe Independence. A classe foi um sucesso e consistiu de 9 unidades. Futuramente, alguns desses navios iriam ser operados pela Marinha Espanhola e Francesa. No final da guerra, gradativamente se revelava que iria ganhar o conflito, e a urgência por construção dos porta-aviões começou a diminuir pelo lado vencedor. Os japoneses, no entanto, começaram a enfrentar problemas. Já iniciam-se pelo fato de que, no final dos anos 30, os Estados Unidos encomendaram uma classe de porta-aviões maiores que a Yorktown, uma que os japoneses não conseguiriam adotar um ritmo industrial certo. A estratégia foi então concentrar uma grande capacidade em poucos navios ao invés de distribuir as suas forças armadas em navios fabricados em massa. O porta-aviões Taiho veio como resposta aos Essex, junto com o aprimoramento dos porta-aviões Hiryu. O Taiho e a nova classe chamada Unryu totalizariam 16 navios. Taiho era um porta-aviões peculiar, fabricado pela Kawasaki. Era dotado de uma super blindagem, que o tornou bem pesado para seu tipo, e a linha d'água acabou sendo mais alta do que o seu hangar. O tanque de combustível para aeronaves ficava localizado logo abaixo de um dos elevadores. Design aqui, para aqueles que sabem,
tornou-se um dos fatores principais para seu fim trágico em 1944. Ele deslocava 30 mil toneladas quando cheio e era capaz de carregar 65 aeronaves. A classe 1 Ryu veio encomendada junto, e seria a maior classe de porta-aviões de frota que o Japão já teve, com 15 unidades planejadas em 1942. No entanto, devido a limitações do Japão durante o decorrer da Segunda Guerra, apenas 3 foram completadas. Eram também chamados de Kai Hiryu, em japonês Hiryu melhorado, pois se tratava de um desenho melhorado e mais capacitado do porta-aviões antigo Hiryu. Eles tinham capacidade para 57 aeronaves e deslocavam 17 mil toneladas. Os britânicos estavam preparando a classe Audacious para ser construída. Seria uma classe mais avançada do que os seus predecessores, Implacable, com um convoo blindado e capacidade para 60 aeronaves. Essa classe, no entanto, só seria comissionada depois da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1942, os Estados Unidos encomendaram o navio USS Midway, que acabou por liderar a classe Midway de porta-aviões. Foi o maior porta-aviões já encomendado pela Marinha dos Estados Unidos, com 45 mil toneladas de deslocamento, podendo carregar mais de 120 aeronaves, com convoo blindado e armado com diversos canhões de 127 mm no costado. Os sucessores da classe Essex naturalmente não estavam para brincadeira. Não é à toa que a próxima classe de porta-aviões dos Estados Unidos que sucederia os Midway não seriam só porta-aviões, mas sim chamados super porta-aviões. Mas esse é assunto para a parte 2 que sai daqui a uma semana. Se você curte navios e o tema naval em geral, dá uma olhada aqui nas miniaturas que a Cis Modelismo faz. Se alguma lhe interessou, o contato estará aqui na tela. Como eu disse, esse vídeo tem parte 2 e vai sair na semana que vem. Então se eu fosse você, eu me inscreveria agora para não perder.